Boa tarde, doutor Tiago, tudo bem? Boa tarde, é um prazer, tudo ótimo. Prazer ter você aqui também pra gente falar sobre cicatriz e queloide. Tem muita gente que passa por algum procedimento, enfim, que acaba ficando com essas marcas e aí fica meio encucado, porque não é uma coisa muito bonita, né? Isso, todo procedimento cirúrgico, todo trauma, um acidente de trânsito vai desencadear uma cicatriz no corpo. O que a gente precisa entender é que momento que essa cicatriz é patológica, ela é doente, e que momento essa cicatriz só tem um cunho estético. Isso a gente precisa saber diferenciar bastante. Então, por que existe tratamento diferente para cada uma? Exemplo, uma paciente que faz uma cirurgia da mama, uma mamoplastia redutora ou uma mamoplastia com prótese, às vezes ela vai ter 30 centímetros de cicatriz numa mama, 35 centímetros, mas cicatrizes estéticas, cicatrizes que são escondidas, que são inaparentes. Que já foram pensadas para ficar escondidinhas. Ou às vezes o paciente vai ter um acidente de trânsito, vai cortar o rosto com vidro e vai ter uma cicatriz inestética. E a cicatriz patológica é o que você chamou de queloide, que é nada mais do que uma hipercicatrização, é uma hiperproliferação. O tratamento das duas são diferentes. Uma você tem tratamento cirúrgico, outra você precisa às vezes lançar mão de outras coisas para amenizar essa cicatriz. Explica pra gente então como funciona cada um dos casos. Então, você tem, por exemplo, uma cicatriz no rosto. Cortou, ficou uma depressão no rosto, uma cicatriz inestética. A gente pode lançar mão de um laser, de uma cirurgia, para amenizar e para deixar aquela cicatriz ou mais fina ou às vezes um pouco mais escondida, sem necessariamente precisar de procedimentos outros, tipo infiltrações, tipo radioterapia. Já você tem uma cicatriz queloide, que é uma cicatriz patológica, que é uma cicatriz que está para fora do ambiente cicatricial, ela fica saltada. Essa cicatriz já às vezes a gente precisa infiltrar com corticoide, fazer radioterapia, a mesma radioterapia que se usa para o câncer, em pequena quantidade, usa-se para o queloide, para tentar esfriar o processo inflamatório e esse queloide diminuir de tamanho, e aí a gente tem a possibilidade de operar com um resultado melhor. A cicatriz inestética, normalmente ela não volta, você consegue melhorá-la, ela vai melhorar. A cicatriz queloide já não, ela tem uma tendência, você vai lá, pode operar, ela pode voltar de novo, porque é uma tendência do corpo, e não um fato casual de um acidente. Então toda cirurgia, mesmo uma cirurgia plástica, estética, vai te desencadear uma cicatriz. Uma prótese de mama vai te desencadear uma cicatriz. Essa cicatriz, a gente maneja ela para que ela seja escondida e a mais estética possível. O grande problema é quando a cicatrização não nos ajuda. Pelo contrário, às vezes ela nos atrapalha. E aí a gente tem que lançar mão de outros tratamentos. Doutor Tiago, como que a gente pode fazer, por exemplo, quando acontece de passar por uma cirurgia ou quando se machuca e tudo mais, que tem essa marca inicial? Tem algum cuidado que a gente pode tomar nesse momento de cicatrização para melhorar essa estética? A primeira é a técnica, né? Então, uma cirurgia que é programada, que é limpa, que é feita com técnica cirúrgica bacana, apropriada, num ambiente cirúrgico, ela já começa tendo um prognóstico bom, ou seja, tendo a intenção de ser boa. A partir do momento que começou a cicatrização, a gente tem vários mecanismos, como pomadas, como injeções, que a gente pode melhorar isso. Mas nada substitui a hidratação, a saúde da paciente. Então, uma paciente fumante, ela tem uma cicatrização pior. Uma paciente que não faz repouso por uma cirurgia, ela tem uma cicatrização pior. Então a paciente, você sai de uma cirurgia, no dia seguinte ela está dirigindo o carro, né? Ela está indo para academia. O corpo precisa acumular forças ali para fazer a cicatrização. O corpo precisa se concentrar naquilo, se concentrar naquela cicatrização para aquilo se resolver. E durante o processo cicatricial, a gente no consultório, a gente faz muito isso. Existe um escalonamento de tratamentos. A gente começa com uma pomada mais antibiótica para evitar a infecção e vai passando para pomadas cicatrizantes, à base de colágeno, à base de silicone, fitas, placas, para que a gente consiga chegar numa cicatriz com 6 meses, 9 meses, 12 meses, uma cicatriz madura e estética. Lembrar que a cicatrização não vai acontecer semana que vem. E é o que as pacientes às vezes querem, né? Elas querem que operar hoje, semana que vem está tudo cicatrizado, branquinho, clarinho, inaparente. Às vezes demora bastante. Às vezes demora bastante e às vezes precisa reintervir. Às vezes a gente precisa ir lá e operar de novo uma cicatriz que não ficou bacana, que a cicatrização nos atrapalhou um pouco, ela foi para um lado mais duro, mais queloide, digamos assim, e a gente precisa reverter. E isso precisa ser conversado antes, porque gera muita aflição na paciente, ela acha que aquilo está ruim, que precisa melhorar, e às vezes só o tempo vai fazer isso melhorar. Usando os artifícios que a gente tem, a tecnologia que a gente tem junto com a dermatologia,
a gente consegue melhorar e amenizar bastante as cicatrizes. Eu vou fazer uma pergunta em causa própria aqui, viu? Vamos lá. Na minha época de jovenzinha, era muito comum colocar o tal do piercing no umbigo. Isso. E aí eu coloquei o piercing no umbigo e já havia tirado, mas eu engravidei e essa cicatriz ficou enorme. Vale a pena fazer uma cirurgia em cima desse ponto ou vai acabar ficando outra marca? Quando que vocês não recomendam que seja feita uma cirurgia dessa? Vale a pena. Sempre vale a pena a gente tentar trocar uma cicatriz inestética por uma tentativa de uma cicatriz estética. Se isso atrapalha muito a paciente, vale a pena. No teu caso do umbigo, muitas vezes a gente consegue, conversando com a paciente, indicar uma cirurgia de abdominoplastia já. Então a gente faz todo o abdômen para melhorar uma correção daquela. A gente tenta conversar com a paciente se a parte de baixo do abdômen não está incomodando a ponto da gente trocar tudo. Então troca a cicatriz inteira. Que delícia. Troca tudo. Mas é claro, isso é uma opção da paciente. Sim. Nós precisamos só orientar. Porque às vezes a paciente nem se toca disso e a gente consegue. Olha, por que a gente não faz uma cirurgia grande e já substitui tudo? Troca essa cicatriz do umbigo que te incomoda por uma tentativa de um umbigo novo, de uma cicatriz umbilical nova. Mas existe um tratamento pontual para aquela cicatrizinha do piercing em cima, melhorando aquilo, trocando aquilo por uma cicatriz menor dentro do umbigo, um pouco mais estética, mas sempre correndo o risco dessa cicatrização partir para um lado que a gente chama de patológico, partir para um lado queloide da cicatriz. Então, todo paciente tem que ter ciência. Cicatrização é daquele lugar. As pacientes falam muito, mas a minha cesárea foi muito boa, a minha cicatriz foi boa da cesárea. A cesárea é uma cirurgia que tem tensão livre. Ou seja, aquilo estava tudo distendido e de repente o neném nasceu e sobrou pele. Sim. Uma cirurgia plástica, uma abdominoplastia, ou mesmo uma cirurgia de rosto, de nariz, é uma cirurgia nova num lugar que está tenso. Então, essa tensão vai fazer uma cicatrização completamente diferente da tua cesárea. E nesse sentido, principalmente da cesárea, que acontece muito de aparecer o queloide, mas ele é um pouco mais interno, né? Isso, não uma fica... fibrose. Uma fibrose. Esses casos também tem que ser feito alguma coisa também. Ou pode continuar com a fibrose ali e não tem problema? Não tem problema. Se a fibrose for do subcutâneo e não gerar dor no paciente, isso não tem problema. Tem um problema estético. Então, a gente vai trocar aquela fibrose por uma nova cicatrização em que a gente vai manejar e cuidar para que a fibrose não aconteça. Então, tem profissionais de drenagem linfática que fazem um trabalho muito joia, junto com a gente, muito bacana, que auxiliam nessa remodelação de colágeno que a gente começou de novo com aquela nova cicatrização. Mas existe a fibrose é um queloide interno, digamos assim, não é certo essa palavra, mas é uma isso é um endurecimento da parte profunda. Endureceu a cicatrização e a gente precisa amolecê-la. Uma das formas é injetando coisas, injetando substâncias, usando a drenagem linfática, usando o profissional fisioterapeuta, o esteticista, que nos ajuda, que nos auxilia em paralelo ao tratamento. Entendi. Obrigada por ter vindo, doutor Tiago. Uma ótima semana para você. É um prazer.